BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende. Marketing e Business Development, ou BD, são áreas complementares que trabalham juntas para impulsionar o crescimento de uma empresa. O marketing foca na construção da marca, posicionamento no mercado e geração de demanda, utilizando estratégias como publicidade, inbound marketing e eventos para atrair e engajar potenciais clientes. Já o BD vai além da captação de leads, atuando na criação de oportunidades estratégicas, parcerias e desenvolvimento de negócios, garantindo que as iniciativas de marketing se traduzam em relacionamentos de longo prazo e crescimento sustentável. Enquanto o marketing amplia o alcance e gera interesse, o BD transforma esse interesse em oportunidades concretas e receita para a empresa. Este é o tema do nosso episódio de hoje no BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Eu sou seu host, Gabriel Bedini, especialista em desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Estamos aqui com Leandro Ramos, CEO e estrategista-chefe da Javali, uma agência que eu tenho acompanhado aí o crescimento a um longo prazo e é sempre muito bacana ver o posicionamento dela e os trabalhos que estão trazendo aí. Além do mais, o Leandro também é o apresentador, o host do Juridicast, que é o podcast que eu acompanho faz um bom tempo já e já ouvi muitas vezes os episódios deles. Leandro, seja muito bem-vindo e obrigado por aceitar o nosso convite. Gabriel, uma honra estar aqui no BD Law, fico muito feliz de ter sido convidado, afinal você já foi meu convidado lá no Juridicast, né? Então é muito bom estar aqui agora, batendo um papo aí sobre um assunto importante que é marketing, geração de negócios e o desenvolvimento dos escritórios como negócio, afinal, escritório de advocacia é negócio como qualquer outro negócio, né? É isso aí, Leandro. E Leandro, conta um pouquinho da sua trajetória aí pra gente e como você fundou a Javali. Legal, Gabriel. Eu fundei a Javali na época com mais 3 sócios em 2011, tá? E muitas pessoas pensam, né, por eu ter fundado uma agência, sou publicitário, né? E a verdade é que eu não sou publicitário, não. Eu sou administrador de empresas de formação, né? Eu iniciei minha carreira já há um tempo atrás aí no mercado corporativo, trabalhando em grandes empresas e por volta ali de 2008, estava no Itaú, numa área de negócios do Itaú, de cartões, e eu queria muito empreender. E naquela época empreender é bem diferente do que é hoje, não tem um glamour que é empreender hoje em dia, não tinha startups, conhecimento em digital era muito incipiente. E eu resolvi montar um marketplace com mais outros colegas, e a gente montou o Indique, que era o marketplace de profissionais de serviço, e o Indique chegou a ter aí quase 1 milhão de profissionais cadastrados, e a Javali foi uma spin-off do Indique, né? Por quê? Porque os profissionais entravam no Indique para procurar um médico, um advogado, um psicólogo, e ao mesmo tempo eles queriam, além de criar um perfil lá, eles queriam uma agência para fazer um site, uma rede social. Na época o Facebook estava nascendo, então parece estranho, mas né, o Facebook não morreu, mas já está em declínio. Na época o Facebook era uma grande oportunidade para as empresas e profissionais divulgarem seu serviço, e não tinha conhecimento de social media, o conhecimento era muito básico ainda de marketing digital. Então a Javali nasce naquele contexto, né, para encurtar um pouco essa história. A gente já desde o início trabalhava com o mercado jurídico, mas a partir de 2018, a Javali focou exclusivamente em escritórios de advocacia empresarial. Né, a gente nasceu em 2018, nasceu como uma agência de marketing jurídico, e hoje, em 2025, somos uma agência de negócios jurídicos, ou seja, a gente faz marketing jurídico, mas também a gente ajuda os escritórios a desenvolver negócios, ou seja, a gente faz marketing e business development. Sensacional, Leandro. Eu acho muito bacana isso. É legal como a gente, de certa forma, pivota e não pivota, né? Porque a gente continua tratando dos temas, né, principais dentro do mercado jurídico, mas ao mesmo tempo que a gente vai vendo o que está acontecendo de novo para poder acompanhar, né? E vocês têm feito isso há um bom tempo já, né, Leandro? Então é muito legal ver isso. E, Leandro, eu queria saber, na sua opinião, cara, o que é o desenvolvimento de negócios? Porque parece que cada pessoa tem uma opinião diferente, tem poucos livros que falam sobre isso ainda no mercado, e eu acho que você tem a sua própria visão também, então eu queria ouvir um pouquinho disso, por favor. Com certeza, Gabriel, longe de definir um conceito aqui absoluto, né, mas eu penso o seguinte: desenvolvimento de negócio basta a gente ser literal, né, é gerar negócios, é gerar receita dentro de uma empresa, né, e no caso aqui a gente está falando contexto jurídico. Evidentemente que, do ponto de vista conceitual,
desenvolvimento de negócios é muito mais do que venda, né? Porque venda, evidentemente, acaba sendo um dos principais objetivos de uma área de negócios, né? Ou seja, você prospectar um cliente e fechar um novo contrato, né? Mas na minha visão, a business development não é só vendas, né? Você vai ter uma visão de todas as camadas para geração de negócio, até porque a venda dentro do serviço jurídico ela é muito pautada em confiança, ela é uma venda complexa, sobretudo no caso dos escritórios de advocacia empresarial. Então, desenvolvimento de negócio pressupõe também disciplinas complementares, como inteligência de mercado, análise da concorrência. E aí, Gabriel, tem uma confusão que o mercado também faz bastante aqui no Brasil, que é a confusão entre marketing e BD também, tá? Sim, total. Porque o que eu observo é que no mercado, né, nos últimos 4, 5 anos, o marketing jurídico ganhou muita relevância. Primeiro por conta da pandemia, depois por conta da regulamentação, que se tornou mais moderna e flexível, e os escritórios começaram a investir mais em marketing jurídico. E investiram muitos, né, não todos, de forma pouco estruturada, com parceiros talvez que não entendessem muito o mercado jurídico, e principalmente sem estratégia. E aí, quando eu investo em marketing sem estratégia, esperando que marketing vá gerar negócios, eu posso me decepcionar. E aí o pessoal falou, então marketing não vende, eu vou agora investir em BD. Ok? Não é papel de marketing vender, acho que esse é o primeiro ponto. Marketing vai ajudar bastante BD, né? Mas BD também, sem marketing, não é que não vende, mas BD sem apoio de marketing fica uma tarefa hercúlea, né, para não dizer operacional, né? Pode até trazer resultado a curto prazo, mas se essas duas coisas não coexistirem, fica difícil você ter consistência. Sobretudo no mercado, né, em que é cada vez mais competitivo, mais exigente, né? E, Leandro, e a gente vê que muitas vezes as pessoas acham que é área por ignorância ou não, e recentemente eu vi a pesquisa que vocês fizeram sobre o que o pessoal acha da área de desenvolvimento de negócio, mas eu vejo que às vezes, por ignorância, alguns acham que é só lidar com rankings jurídicos, né, que são importantes, mas desenvolvimento de negócio não se baseia só nisso, né? Se você quiser falar um pouco sobre isso, Leandro. Com certeza. Gabriel, eu acho que ranking jurídico, ele é um elemento importante dentro do ecossistema, mas certamente aqui no Brasil a gente nota que tem uma perspectiva muito diferente do que ele efetivamente pode trazer de resultados concretos para a geração de vendas. Eu acho que o ranking jurídico, os rankings, né, tô falando dos rankings sérios, eles têm método de avaliação e eles precisam ser seguidos ali, né? Eu acho que do ponto de vista de negócio, um ranking ajuda o escritório a sistematizar conhecimento, ajuda você a entender quem são seus melhores clientes, pedir feedback deles, ajuda você a estruturar os cases. Tudo isso são disciplinas e ações importantes para gerar negócio. Mas observe, você não precisa se submeter a um ranking, ao prazo do ranking, para fazer isso. Aliás, eu diria que se você faz o ranking só para isso, você está usando o ranking do jeito errado e do jeito muito caro, tá? Porque, queira ou não, você tem que estruturar a case dentro da metodologia daquele ranking, e o seu cliente não está preocupado enfim, da metodologia daquele ranking. E tem mais, Gabriel, todo ano eu vou num evento da Legal Marketing Association, isso que eu ia te perguntar, que é um evento, né, da principal entidade de marketing jurídico no mundo, e todos os anos, o que eu observo nesses eventos fora do Brasil, também já fui num evento só de BD fora do Brasil, e lá ranking é uma disciplina que não aparece nas discussões de marketing jurídico e BD. Né? Por quê? Porque lá é assunto superado. Não é que não tem importância, mas os americanos, que estão muito à frente da gente no negócio, já entenderam que ranking não gera negócio. Né? Em alguns casos muito específicos, ok, uma multinacional eventualmente só vai contratar um escritório se ele for banda 1 em determinado ranking. Isso existe. Mas isso não é nem 1% da jornada de compra das empresas, sobretudo as grandes. Então, os rankings aqui, eles estão super valorizados em termos de impacto, eles têm um papel sim importante. Então, quando você fala, olha, BD é só ranking jurídico? Definitivamente não. Eu acho que é uma visão muito estreita da coisa. Eles podem contribuir sim, mas certamente existe muito mais coisa que precisa ser feita em BD do que se submeter a um ranking. E, de novo, não estou desmerecendo o trabalho que é feito por profissionais que fazem rankings de uma maneira séria e também da importância desses rankings. E, Leandro, a gente tem visto cada vez mais a profissionalização dos escritórios gerais. Ainda são muitos escritórios no Brasil, né? São 110 mil, mas se a gente pegar os full service, a maioria está se profissionalizando aí. E ainda que eu falo, porque ainda tem muitos passos a serem profissionalizados, organizados e tudo mais. E a gente vê ainda que algumas pessoas não enxergam escritórios como empresas. Mas o que você acha disso, hein, Leandro?
Gabriel, esse é um bom ponto, né? No Juridicast a gente já discutiu bastante aí ao longo dos mais de 200 episódios essa questão, e essa questão, ela não tem fim. E tem uma questão, tá, Gabriel, envolvida aqui, que é o seguinte: a advocacia é a venda de serviços profissionais, né? Ela está muito atrelada à pessoa. E mesmo num escritório grande, às vezes é difícil, num primeiro momento, quem vende serviço, se ver como um produto, né? E queiram ou não, as pessoas compram expertise, a reputação do escritório, a expertise do sócio, do advogado, né? E a capacidade, né, dessa organização resolver problemas. Então tem essa dificuldade natural, não é só dentro da advocacia, consultorias também têm essa dificuldade, né? Empresas de contabilidade, e está muito vinculado à questão de professional service. Mas sim, são empresas porque elas precisam ter eficiência, elas precisam gerar resultados, né, para ter bons profissionais. E quando o mercado jurídico vai ficando cada vez mais competitivo, né, você bem mencionou, são aí mais de 100 mil escritórios de advocacia no Brasil, 1,5 milhão de advogados, sendo que tem mais aí uns 2 milhões querendo passar na prova da OAB, e quando passarem viram advogados na dimensão de exercer a advocacia. Então, a gente está no mercado que é cada vez mais competitivo, e é natural que você tenha que olhar para isso como negócio. Então, eu acredito que teve uma evolução muito grande nos últimos 5 anos sobre esse tema. Concordo que muitos sócios e advogados ainda têm algum receio de, né, puxa, eu sou negócio ou não sou? Não, sim, definitivamente é. O que a OAB fala sobre isso, a questão da mercantilização da profissão. E quando ela diz que ela a mercantilização, no fim, o que ela está falando você tem que cuidar disso no negócio, mas é fazer a advocacia de uma maneira sóbria. E em nenhum momento ela diz que um escritório tem que ser uma ONG, por exemplo, né? E aí é onde que o pessoal confunde um pouco. E tem um romantismo, né, Gabriel, que sempre existiu, né, na advocacia. A advocacia é uma profissão de vocação, então é natural que tenha um certo romantismo, mas a verdade é que hoje, sobretudo na advocacia empresarial, as decisões são cada vez mais pragmáticas. E se né, a liderança dos escritórios não perceber que tem que tocar um escritório como uma empresa qualquer, no sentido de ter vendas, ter marketing, ter finanças, RH, saber cuidar das pessoas, reter as pessoas e os clientes, esse negócio não prospera. Sensacional, Leandro. Eu gosto muito dessas conversas porque você deixa claro alguns pontos que é muito legal, Leandro. Eu queria saber, porque o que a gente vê, né, com essa profissionalização, todas as áreas de marketing estão crescendo cada vez mais, porque eles viram que, o marketing ajuda de fato o negócio, né? Ajuda os escritórios a crescerem. Não é um enfeite ali para deixar mais bonitinho, é porque funciona. Por isso que está sendo investido. E aí, quando a gente vê a área de BD entrando nos escritórios cada vez mais agora, porque primeiro que tá no hype, né? Mas segundo porque também funciona. A gente vê que muitas vezes a área de BD está dentro do marketing e às vezes está ali servindo o marketing. O que você acha disso? Eu acho que é um movimento natural, tá, Gabriel? Longe de dizer que está certo ou errado, né? Como a gente vem discutindo aqui nesse episódio, os escritórios investiram muito em marketing nos últimos anos, justamente entendendo que precisam se diferenciar, gerar negócio. E aí viram que o marketing sozinho não vende. Ele ajuda a posicionar, pode ajudar a vender, mas não é atribuição do marketing fechar contrato. Você mencionou, né, um ponto aí, né, a gente aqui na Javali lançou recentemente o Panorama de Marketing Jurídico e Business Development no Brasil. Foi uma pesquisa que a gente fez baseada no ano de 2024, e é um compromisso da Javali que agora a gente vai fazer essa pesquisa todo ano. E na primeira edição... Todo vez, viu? Legal. E na edição primeira, né, desse estudo, que acaba de ir para o ar, né, Gabriel, o que a gente observou lá? Que a maior parte dos departamentos de marketing dos escritórios tem a responsabilidade de gerar negócio. Então, é um questionamento, né? Longe de dizer que está errado, mas a grande questão que fica marketing tem os recursos necessários, seja de pessoas, de autonomia, para gerar negócio? Né? É uma pergunta que fica. Pela experiência, pelo que eu conheço do mercado, acho pouco provável, de modo geral. Pode ser que um determinado escritório consiga. Então, tem essa confusão, né, ainda de papéis, e como o marketing, na maioria dos escritórios, nasceu primeiro do que a área de vendas, então é natural que o marketing fique dentro da área de vendas. Isso também é uma coisa que a gente pesquisou. Só que na nossa pesquisa, basicamente meio a meio, né, foi 51% dos respondentes, eles revelam que marketing e BD é a mesma área, 49% não, já está separando. Hoje né? É excelente. Agora, tem um ponto aqui, Gabriel, que a gente precisa trazer para a discussão, que é o seguinte.
Nas empresas tradicionais, eu digo tradicionais, fora do mercado jurídico, Sim, sim. natural, sobretudo nas empresas B2B, ou seja, business to business, que vendem para outras empresas, é natural você ter um cabo de guerra entre marketing e vendas. Porque marketing vai até um lugar e vendas pega outro lugar. Nem aí você tem que trabalhar em sinergia. E é difícil trabalhar em sinergia. Né? Em qualquer lugar. E aí é natural, como eu estava mencionando, na empresa B2B, você tem um cabo de guerra entre marketing e vendas. No mercado jurídico, como está nascendo BD agora, e marketing também é uma disciplina relativamente recente, essa briga ainda não existe. E a gente tem que cuidar para que ela não exista. Por quê? Porque se a gente tem, né, marketing querendo colocar a responsabilidade dele em BD e BD colocando em marketing, a gente vai ter áreas disfuncionais, né, como é comum em outros mercados. E quando você tem disfuncionalidade, você perde eficiência. Né? Concordo. É legal isso, Leandro, porque eu estava pensando aqui, recentemente, eu comecei agora a fazer mestrado lá na EGV, né? A primeira aula foi sobre, eu estou fazendo gestão em competitividade por marketing. Foi legal que eles trouxeram o panorama da área de marketing, como que era o faturamento, quantos por cento iam para a área de marketing, né? Daí você pega lá, quanto que era? 1900 e o que? 60, 50, tinha 11% do faturamento da empresa era investido em marketing. Hoje a gente chegou em 7%. Por que isso? Porque a área de marketing vem perdendo a força para as outras áreas. Daí vai lá e pega, sei lá, por exemplo, CRM. Ou alguma outra área vai lá e puxa e fala, olha, na verdade, essa parte sei lá, logística, por exemplo, que o marketing estava, de certa forma, não tocando a logística, mas dando direcionamento, porque falava, olha, na verdade, o número de vendas aqui vai aumentar por conta dessa campanha e tal, dava um direcionamento maior, perdeu. Eu posso estar dando um exemplo errado, mas foi perdendo muita força, porque cada coisa ia pegando e o marketing não deixando. E eu acho que ainda no direito, ainda como ainda não tem um alto investimento no marketing, embora esteja aumentando, não está chegando nisso, mas eu acho que esse ponto que você traz é muito importante. Porque as áreas, de novo, não tem que um roubar o do outro, né? São áreas complementares. Eu acho que isso que você traz reforça isso, né, Leandro? Então é bacana, porque pensando do lado de fora, mas trazendo para dentro do direito, tem muita conexão. É interessante que você traz, né, Gabriel, porque você está trazendo aí um panorama geral, né, e aí você fala, olha, está caindo, mas ainda é 7%, a maior parte do investimento, faturamento. E na pesquisa que a gente rodou aqui, no panorama de marketing jurídico e business development, a maior parte dos respondentes, ou seja, 34%, diz que investe entre 1% e 5%. Ou seja, é um percentual muito menor. Eu não tinha chegado nessa parte, confesso. Então, aqui ainda é menor. E é natural, porque a maturidade de marketing nos escritórios ainda é infinitamente menor do que em outros mercados. Então, quando a maturidade é menor, Gabriel, é natural que você invista mais. E lá nesses outros mercados, por que lá está decrescendo? Está decrescendo porque lá você já tem uma maturidade, você já posicionou sua marca, você já tem processos sólidos, você já tem eficiência nesse processo, então você consegue reduzir investimento. Agora, quando você está descobrindo o que é marketing, quando você não tem uma marca conhecida, quando você, enfim, tem cada área do escritório, cada área de prática funciona como uma empresa independente, você acaba tendo que gastar mais em marketing. Porque pense... o negócio jurídico é diferente. Às vezes o tributário tem uma estratégia que é totalmente antagônica do trabalhista, que é antagônica da área do societário e por aí vai. E eventualmente isso não está nada errado, mas você concorda que quanto mais diferentes são essas áreas, do ponto de vista de negócio, mais eu vou ter que gastar em marketing para posicionar essas áreas individualmente. Totalmente, né? Totalmente. Não, sensacional, Leandro. E eu queria saber também, Leandro, como que a gente pode alinhar o marketing BD para otimizar a comunicação, o que você falou, e melhorar a jornada do cliente, né? Que eu acho que agora a gente está pensando no The Client, a gente pega aquele livro do Client Centered Law Firm, que a gente já discutiu várias vezes, eu e você, ou a gente vai pegando o que agora está no cliente-centrismo, como falam aqui no Brasil, ou a experiência do cliente, tá ficando cada vez mais moderno isso, e mais, não moderno, né? Mas está ficando em voga, né? O pessoal está falando cada vez mais em pauta, exatamente, é isso. Eu queria saber como que a gente pode fazer isso. Isso tem relação também. Olha, Gabriel, tem relação sim, e eu acho que o alinhamento ele nasce da estratégia, né? Ou seja, você vai ter um bom alinhamento entre marketing e vendas se você tiver um bom plano de negócio estabelecido. Se o escritório tem um planejamento estratégico muito bem produzido, esse planejamento ele vai alimentar ações de marketing e de vendas, e evidentemente que não basta só ter um bom planejamento estratégico, ele é o ponto de partida, aí evidentemente você vai ter que costurar as interseções entre marketing e vendas, que podem estar dentro da liderança de um mesmo profissional ou não, mas a conexão tem que ser a partir do plano de negócio, porque o que eu vejo no mercado, eventualmente, é o seguinte, o escritório fala, olha, como vendas,
eu quero crescer, eventualmente, em empresas de porte médio no interior de São Paulo. E o marketing está lá comunicando para empresas corporativas, né, de porte grande, para multinacionais. Ou ainda ele está fazendo submissões em rankings, que são só, eventualmente, grandes empresas que olham. E aí, eventualmente, a área de negócio dele está focada em gerar negócio com, por exemplo, para donos de empresas de porte pequeno ou médio. Observe, dono de pequena ou média empresa, nada contra os rankings, mas dificilmente vai tomar uma decisão em cima de uma classificação em um ranking jurídico. Então, esse é um exemplo clássico, né, de desalinhamento entre marketing e vendas. Vendas querer uma coisa e o marketing está comunicando outra. E como é que se alinha? Mais uma vez, tendo um plano de negócio em que tanto o marketing e vendas conheçam esse plano, porque também é natural, é muito comum escritórios contratarem consultores, montam um planejamento estratégico, esse planejamento estratégico só fica entre os sócios do escritório. Planejamento estratégico tem informações ali que não necessariamente todo mundo pode e deve conhecer, mas, né, no que tange a direcionamento de marketing e venda, as respectivas áreas têm que conhecer. E eles têm que ter coerência. Eu acho isso engraçado, isso, Leno, porque eu vejo um negócio. Você vê, hoje eu acho que... Por que os advogados estão tão preocupados agora com a área de marketing e desenvolvimento de negócios? Porque a gente está num mercado que... Alguns falam que está saturado, não acredito nisso, mas tem muitas opções para você contratar. Sim. E chega num ponto que o nível de serviço técnico é igual. Então, onde você vai se diferenciar? Na experiência do cliente ou na forma de você se comunicar, agregando mais valor? Quem que vai te ajudar nisso? Acho que a gente já tem uma resposta. Né? Exato. E eu acho que a diferenciação, né, longe de dizer que os escritórios são todos iguais, mas os escritórios hoje, eles comunicam de maneira muito parecida, eles apresentam os diferenciais muito parecidos, e às vezes são bons diferenciais, mas que quando todo mundo começa a utilizar, então, um exemplo, um bom diferencial, olha, minha equipe tem excelência técnica, formação nas melhores faculdades, todo mundo tem LLM, num determinado nível aqui tem LLM nas melhores universidades fora do Brasil, ou ainda tenho aqui reconhecimento em diversas premiações internacionais, tenho cases legais. Ok, tudo isso é importante. Mas se o seu concorrente também tem essas qualificações muito próximas, isso deixou de ser diferencial. E olha só, a gente começa a comoditizar um serviço de alto valor agregado. E como é que você sai desse lugar? Quando você ouve melhor o cliente, que é o que você acabou de mencionar. Você colocar o cliente no centro da atenção, da conversa, né? E você praticar uma escuta ativa. E o que vai diferenciar, Gabriel, é quem escutar melhor. Isso. E quem escutar melhor, em tese, se já que é bem qualificado, vai propor a melhor solução. E aí é onde que eu vou me diferenciar na perspectiva de geração de negócios, né? Só que, como é que a gente vê normalmente as reuniões comerciais, né? Quando o escritório vai falar com uma empresa, ele abre, né, normalmente a apresentação, falando, né, da qualidade da equipe, da localização do escritório, da excelente infraestrutura que o escritório tem, dos softwares de inteligência artificial que agora ele está usando, ou ainda da formação dos advogados, dos prêmios, dos rankings que ele ganhou. Mais uma vez, não estou desmerecendo, mas se você abre uma conversa de negócio falando de si mesmo, você já está mostrando que a conversa está centrada em você e não no cliente. Total. O advogado ou escritório que abre a conversa preocupado única e exclusivamente e entender a fundo o problema do cliente, ele sai na frente, ele vai fazer uma... E aí isso tudo que a gente está falando aqui, dessas qualificações, dessas credenciais, elas entram no final, porque elas só vão ser consideradas pelo cliente quando o cliente estiver comparando dois escritórios, mas no início de uma jornada comercial, o cliente quer saber quem entendeu melhor meu problema e que vai resolver do melhor jeito, ponto. É isso, cara, e sabe que, só fazendo um paralelo, mas por que eu também trouxe isso? Porque quando o escritório resolve não passar o planejamento estratégico ou parte dele para os funcionários, está acontecendo a mesma coisa. Porque o funcionário ou os integrantes, colaboradores, como você quiser chamar, ele precisa entender de alguma forma o que está acontecendo. Será que o escritório está pensando nessas coisas? Será que ele está ouvindo também o que eu posso trazer? Porque acontece de não ouvir, simplesmente querer ouvir uma opinião de fora, mas nem perguntou dentro, porque às vezes podia estar a solução ali dentro. Muitas vezes é o que acontece. E quando você traz isso desse ponto dos clientes, é a mesma coisa. O advogado está tão preocupado em mostrar como ele é bom, que se preocupa em entender qual que é o problema do cliente, porque ele não quer saber se você é bom, ele quer saber se você pode resolver o problema dele, você nem escutou. Ficou meia hora falando sobre como o escritório é bom, como tem escritórios advogados ranqueados, de como que tem uma mesa de reunião espetacular e de como que ele ganhou várias coisas, você nem sabe se o problema do cliente é esse. Agora, o que os escritórios, né, os que investem, evidentemente, nesse assunto, né, agora ficou mostrando as ferramentas de IA que eles utilizam. Ok, tudo isso é importante, legal, mas
se a gente não praticar uma escuta efetivamente eficiente, e fazer uma escuta aqui, Gabriel, tem método. Aí é onde, para mim, entra BD. Porque fazer uma escuta ativa, inclusive tem ferramentas de IA que fazem isso e apoiam, mas você tem que ter método de escuta, você tem que ter método de decupar essa escuta e propor solução. Isso, para mim, é a intersecção entre marketing e BD. É isso, cara, você vê, né? A gente, né, Leandro, a gente já conversou 300 mil vezes, a gente gosta de pesquisa, porque a pesquisa traz, já tá a resposta ali, cara. Às vezes vem um problema, a gente tem um livro que já passou por aqui, os problemas já não tem muita, entre aspas, novidade. Obviamente vão surgir coisas novas, mas os problemas muitas vezes são os mesmos, mesmo que tenha alguma novidade, você tem que observar. Mas a partir do momento que você faz uma pesquisa sobre o mercado, sobre o cliente, você vai preparado para aquela reunião e para escutar ainda mais, você já sabe o que você vai precisar vender. E às vezes o próprio cliente vai te dar a solução que ele quer. Exato. Obviamente que não vai saber toda a solução, mas você vai saber como chegar lá. Ele vai te dar o norte, muitas vezes, né? Isso. Algumas situações, o cliente mesmo já direciona o caminho, e aí onde que entra o profissional do direito? Ele entra em colocar tecnicidade, em colocar, né, os arranjos numa perspectiva mais técnica. Mas sim, em outras situações sim, o cliente chega perdido mesmo, mas novamente, é papel de quem está ali na frente do cliente entender esse cliente a fundo. Você vê, né, eu gosto de acompanhar as pesquisas da análise de advocacia que saem geralmente, acho que final do ano ou começo do ano, nunca Normalmente lembro. Em novembro, né? É novembro. Mas ali traz umas partes que falam quais os motivos dos clientes terem saído. Nunca é o valor, cara, assim, o primeiro motivo. Mas geralmente é a atenção que você deu para ele. Exato. Cara, já tá falando aí. Esse é o negócio, né? Então a gente pensar nisso, pensar na jornada do cliente, a história dele, tudo isso que a gente tá falando aqui muda muito. Total, cara. E eu queria saber, Leandro, de que maneira que o marketing pode ajudar a personalizar as abordagens comerciais do BD para diferentes segmentos de clientes? Essa é uma boa pergunta, Gabriel. Eu acho que o marketing ajuda em várias medidas. A primeira é criar um posicionamento institucional para o escritório, porque é aquilo que eu falei. Sim. Um escritório, a depender do tamanho dele e da sua estratégia de negócio, ele tem objetivos dentro das áreas, às vezes muito diferentes, para não dizer antagônicos. Mas, por outro lado, ele tem que ter coesão como empresa. Então, o marketing ajuda a entender, primeiramente, qual mensagens institucionais eu vou comunicar para mostrar uma coesão, e, ao mesmo tempo, entender as nuances de cada uma das áreas, quais são os objetivos de negócio, para produzir materiais, sejam, né, numa esfera mais educativa, numa esfera informativa, e com isso ir municiando business development, né, a percorrer o funil comercial, porque essa é a grande verdade. Né? Eu sei que essa discussão de funil, em uma medida hoje em marketing e vendas, ela está defasada, mas por outro lado, para o mercado jurídico, que é um mercado que ainda é incipiente, né, nos assuntos marketing e vendas, os conceitos de funis, eles são ainda importantes, né? Porque são didáticos. E a grande verdade é que o funil de marketing é um e o funil de vendas é outro. Então, marketing tem que cumprir o papel de posicionar a banca, de mostrar os diferenciais institucionalmente e das áreas, e depois, à medida que BD vai avançando com o cliente e produzindo materiais. Então, por exemplo, o marketing pode produzir um material para atrair a atenção do cliente. Ok, a partir do momento que o cliente levantou a mão, BD foi para campo. Só que aí, naquele momento que o BD está fazendo uma proposta, a marketing pode ajudar a estruturar essa proposta, a marketing pode ajudar a montar materiais de follow-up. O cliente não fechou negócio. Ok, não fechou agora, ele pode fechar amanhã, vai ter outra oportunidade, a depender do cliente. Então, o marketing pode ir nutrindo essas relações. Né? Assim como fechamos negócio. Legal? Como é que eu mantenho o relacionamento? Evidente que quem está atendendo esse cliente vai manter o relacionamento no dia a dia, mas marketing também dá para fazer um trabalho de modo que não fique tão dependente dos sócios ou de profissionais de business development. Então, essas áreas têm que trabalhar em conjunto o tempo todo. E aquilo que eu falei, isso é como se fosse uma orquestra e tem que ter um maestro garantindo que todos os músicos vão trabalhar em sincronia, né, de forma harmônica. Isso é simples? Definitivamente não, mas evidentemente que tem como fazer isso. Não, sensacional, Leandro. Eu acho que tem um papel crucial do marketing, do BD, que é o advogado é bom em advogar. Ele foi treinado para isso. O resto ele vai estar perdendo tempo, se não é o que ele quer fazer ou se ele quer se dedicar. Então, o trabalho também do marketing do BD, além de tudo isso que a gente falou hoje, mas também é facilitar a vida do advogado, para que ele possa se concentrar no que ele é bom em fazer. Não perder tempo onde ele não sabe, ou não tem domínio. Por isso que a gente contrata especialistas, ou fala com especialistas, ou tudo mais isso. Então, acho que esse é um ponto também importante para a gente ressaltar. Leandro, também queria saber como que o marketing pode contribuir, você já falou um pouco disso, mas no pós-vendas, fidelização e expansão de contas estratégicas envolvidas no BD, ou seja, o cross-selling, né?
eu acredito que o marketing, né, pode ajudar o business development a fazer uma escutativa, né, desses clientes, né, e uma vez que, porque a gente tem que imaginar o seguinte, a gente tem que estar vendendo no cliente o tempo todo, né, ou Total. seja, mesmo que o cliente acabou de assinar um contrato, se eu não estiver vendendo, mostrando valor para ele ali no dia a dia, ele vai cancelar esse contrato, ou ainda ele não vai ver valor, e daqui a um tempo ele vai querer reduzir o preço desse contrato. Então, marketing pode estar ajudando, né, não só business development, mas os sócios, a entendendo as necessidades dos clientes, porque elas também mudam, eu acho que esse é outro ponto. E no mundo tão dinâmico que a gente vive hoje em dia, a necessidade do cliente, ela muda constantemente. Então, o marketing pode ajudar a criar mecanismos de avaliação, né, da relação, então pesquisas para saber a qualidade dos serviços prestados, é uma coisa. Outra coisa é ajudar a investigar com os clientes o que eles gostariam de saber no dia a dia, né, em termos de informação. Isso não só nutre a relação, mas também pode dar insight, desenvolvimento de novos produtos e serviços dentro do escritório. Em termos de ampliar, né, a carteira, justamente, marketing pode ajudar BD a analisar a carteira, né, ver onde estão os principais clientes, se aqueles clientes são as áreas que o escritório tem um diferencial, que eventualmente não tem uma concorrência tão acirrada, e aí fazer uma amplificação de serviços, né, então esse trabalho pode ser feito em conjunto o tempo todo. Sensacional, Leandro. Leandro, a gente está chegando no fim aqui, eu gostaria de saber se você tem algum livro para indicar para o pessoal sobre o tema, ou qualquer outro livro aí. E geralmente eu não faço essa pergunta, tá, Leandro? Mas como você lê bastante, eu, na verdade, estou pegando para mim, viu? Então, bom, um livro, Gabriel, que eu acho bem interessante para indicar aqui é Never Say Sell, que tem muito a ver com o que a gente acabou de mencionar sobre fazer cross-selling, né? Esse livro foi escrito pelo Tom McKen e Job Parks, que são os mesmos autores do How Clients Buy, né? Esse How Clients Buy, infelizmente, ambos livros não estão em português, tá? Mas o How Clients Buy é o livro inicial feito por esses dois autores que são profissionais muito experientes na venda de serviços profissionais, né, trabalharam em consultorias, e no primeiro livro, no How Clients Buy, eles ensinam como é que você vende serviços profissionais. E o Never Say Sell, que é a minha dica aqui para os nossos ouvintes, ele é um livro que mostra como é que você pode expandir a venda de serviços para clientes da carteira. Porque é natural a gente, quando pensar em venda, pensar em novos clientes, não que esteja errado, mas tem uma máxima antiga, né, que o custo de captação de um cliente novo custa cerca de 7 vezes mais do que vender para um cliente atual. Então, no livro Never Say Sell, eu acredito que você consegue encontrar insights bem interessantes sobre como expandir a venda de serviços para clientes da carteira. Leandro, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no BD Law e por ter compartilhado a sua experiência com a gente. Eu queria saber se você tem algum contato para deixar para quem quiser conversar com você, conhecer mais os serviços da Javali. Fica à vontade. Gabriel, eu agradeço imensamente estar aqui contigo no BD Law, foi um prazer imenso, né? E para os nossos ouvintes aqui, eu fico à disposição, enfim, para continuar essa conversa. E vocês podem me encontrar no @LeandraHramos, então @LeandraHramos no LinkedIn e Instagram. Ok? Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Não deixe de nos seguir nas redes sociais. Estamos lá no Instagram, no @BDinLaw, e no meu LinkedIn, Gabriel Bidini, onde vocês vão encontrar conteúdo sobre desenvolvimento de negócios e mercado jurídico. Este é o BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Nos vemos no próximo episódio e até lá. BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende.